Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui reinam, bem-vindo todos os seres que aqui estão, apenas invisíveis aos vossos olhos carnais, filhos desta vida. Bendito, enfim, este portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, que traz constantemente, portal da vivificação, um pórtico onde o intento, o intuito, a flecha indicativa, tudo o que é possível, no indicativo daquilo que possa vivificar, e daquilo que possa vivificar, demonstrando o máximo que é possível daquilo que determina, que mortifica aquilo que possa vivificar. Então, filhos desta vida, o que pode significar mais do que o prefácio daquilo que trazemos, daquilo que sempre trazemos, imediatamente e sempre trazemos. Vivificação, mortificação que pode reinar para todos vós, daquilo que possa significar de vossas vidas. Pleito ecumênico da verdade, já que há escolas iniciáticas que protagonizam sempre o fundamento, o princípio. E escolas iniciáticas que advêm de todas as partes desta terra, num consignado só, todas estas ordens. Como todo indicativo deste portal, como numa pirâmide gigante onde tem suas faces encravadas na terra. E depois, face por essa face, por todas as faces, a conclusão final, onde o ápice de todas elas chega-se a uma só. E nessa uma só, naquelas alturas, tem a mesma visão, a mesma clareza, mesmo edifício do sentido, da direção. Enfim, tudo que possam proclamar, edificar num fundamento só, o fundamento maior de todos os fundamentos, primeiríssimo lugar o Pai. Ora, quando tratamos disto como o Pai, tem uma aliança significativa, aquilo que provém e faz sustentar. Então podemos dizer o pai e a mãe que possa e faça sustentar, mas o pai e a mãe está muito distinto ainda do que possa ser dividido entre o pai e a mãe. Então o Criador, então antes de tudo o Criador, aquele que faz possível a criação, aquilo que emana a possibilidade da criação e de tudo que se manifesta, já que entendemos, já que só podemos entender em nossa natureza, em todo o caminho e progressão de nossa natureza, aquilo que é existente, já que aquilo que não é existente não existe. Então estamos tratando de um existente que não existe. Quer dizer que, em primeiríssimo lugar, o Criador. Então, olha para todos vós o que significa vossas vidas, a não ser de que possam tratar, olhar, palpar,
ver, sentir aquilo que é existente em todos os planos possíveis. Então, em todos os planos possíveis que posso entender, está no reino do que é existente. E o reino que é existente, no fundamento do que aqui estamos, encarnados desta terra, o objeto de estar encarnado nesta terra tem uma proeminência imensa. Estar encarnado nesta terra. Não somos caminhantes sob a vigília de algo que nos impulsiona nesta terra. Somos encarnados, sois encarnados nesta terra. Significa encarnados nesta terra e que tem um fundamento inacreditável de estar encarnados nesta terra. A encarnação prevê de uma entrada e uma saída, do que significa aquilo que possa vivificar por um período, mortificar em algo dentro da lei e vivificar de outro modo. Mas antes disso, sempre tratamos da proeza de que tudo que é manifestação. Ora, tudo que é manifestação de todas as leituras possíveis é manifestação, incluso a leitura. Todo conhecimento possível vem do manifesto e vem da expressão daquilo que é existente. Ora, é existente o autor, é existente a palavra, é existente o papel, é existente dos existentes de tudo que é possível de existente. Então, naquilo que é promissor, daquilo que é existente está a manifestação. Então, sois a própria manifestação, e que tudo que está em volta é manifestação. Mas, ora, tudo que está incluso naquilo que não possa notar e ver, que seja vossos órgãos, de que seja vossos nervos, de que seja todas as vossas artérias, de que seja o vosso cérebro, é uma manifestação. Aquilo que sustenta esta manifestação e de que faz sustentar, vem através indireto do que é uma manifestação de todos os alimentos. Mas antes de meus alimentos, ele está no ar que inspiro, do elemento ar que inspiro, e que na proeza de que este ar que inspiro, existiu um primeiro ar que inspirou todos vós. Por que tratamos disto, filhos desta vida? Porque isto é um milagre, é um fundamento. Milagre e fundamento. O que exclui o fundamento deste milagre, e que vai excluir daqui a pouco todos vós, vai excluir absolutamente isso. Apenas respiramos. Apenas a nossa manifestação se faz manifestar desde o caminhar, desde da propriedade que é sustentado. O vosso pensar, que vosso pensar é manifestação, que é manifestação, o outro pensar, que é manifestação, o outro pensar, e que esse pensar manifesta-se em atos. Do que o sentir conjugado, o sentir, o sentimento conjugado com o pensar, a proeza do que possam saber conjugados com tudo isto, conjugados com a proeza do tato, conjugado, é a simples capacidade de estarem aqui neste assento. Simples na capacidade que podem resolver estar com vossas mãos de um modo ou de outro. De um modo ou de outro, onde podem estar assentados. Então significa algo para todos nós, desde o princípio, e para este ser da natureza humana e espiritual, por excelência. Então, apenas pela qualidade de um ser da natureza humana e espiritual, poderia expressar-se para outros seres da natureza humana e espiritual, de um modo ou de outro, por índice, por acaso, por incidência, seja que do que possa ser para estes encarnados e milhares de desencarnados que estão aqui. E de que a proeza de tudo que tratamos em fundamento é o que nós vai valer agora, vai valer para lá, para cá, e principalmente quando soubermos em definitivo o que significa mortalidade. Porque para todos aqui tenho certeza que não significa nada.
já que tudo aquilo que pode dizer que o que entendemos, o que sabemos de mortalidade, é que a proeza do próximo dia, nos mínimos detalhes, vai ter por incidência que somos mortais. Não vai ter incidência de que a não mortalidade é aquilo que coube no nosso entendimento. Quer dizer que aquilo que cabe no nosso entendimento não tem absolutamente fidelidade nenhuma, porque pode caber no entendimento de cada um totalmente distinto, sendo que a mortalidade não cabe no entendimento, é em si mesma. E no que indica a mortalidade? Que num instante tudo pode estar totalmente distinto. E na proeza do que possamos entender disto e justificar nossas vidas, do começo ao fim do dia, de todo o caminho, dia e noite, está na proeza onde deixamos de lado não deixamos de lado o Criador, deixamos de lado em absoluto aquilo que nos sustenta e principalmente ficamos donos da capacidade de pensar, de sentir, de arguir, da capacidade de conviver e da capacidade de trazer filhos para esta terra, da capacidade, da proeza de realizar a obra disto, e em tudo pegamos e ficamos donos. É meu. É a minha capacidade, faço o que eu quero. E dentro da lei deste grande mundo lá fora, do tamanho que possa ser, para que não esteja consolidado, entramado, e esteja entre paredes e não possamos sair de lá. Como este fundamento. É tão agravante este fundamento para todos os seres que estão aqui, para estes que estão um pouquinho fora daqui, deste prodígio, desta potência, escutaram bem? Então saibam, para que haja um prodígio desta potência, precisamos em primeiríssimo lugar todos esses fundamentos insignificantes que trazemos agora ser o fundamento de nossas vidas. Se isto for deixar de lado, é uma questão de tempo, já que tudo aquilo que possamos entender e entrecruzar com tudo aquilo que outros entendem, de modo que isto se torne uma trama tão grande como esta trama, desentrama esta trama, esta trama. Então, nos tornamos capacitadores coletivos de fazer uma grande trama. E tem que se saber, nesta grande trama, qual é o fio original desta trama que sois. Qual deles? Este. Qual deles? Se isto não valer de tudo que tratamos agora, o que vai valer é uma outra lei. A lei é a mesma lei do que indicamos agora da mortalidade, já que na hora da mortalidade ela é absoluta e total. Não é o que nós entendemos dela, ela é absoluta. Ela exclui a possibilidade do inspirar e tira o último expirar definitivo. Então ela é o poder. Ela é tudo. Ela que define tudo. Se ela que define tudo, que tal a mortalidade está em nossas vidas de modo de que implica no que é o que entendemos de nossos passos. Implica que aquilo que possa ser os nossos passos esteja interligado a este poder da mortalidade. Quer dizer que no próximo dia, se houver um a menos ou dois, ou no muitos outros próximos dias, como dizer desta mortalidade? Aí o que entende da mortalidade vai enterrar a mortalidade. Não é intrigante, filhos desta vida, encarnados desta vida. O que entende da mortalidade vai enterrar a mortalidade. Sendo que, será que o que entende de vossas vidas é que vai enterrar a mortalidade? Se isso não é o bastante para algo muito importante para todos nós, porque podemos caminhar disto dias e dias como caminhamos, dia e noite,
Na expressão disto aqui está Madre Paulina, traz um consignado crístico. Nesse consignado Cristo, há um alinhamento. E neste alinhamento, há um conclusivo de manifestações inseparadas. E isto quer dizer que, no fim da pirâmide, lá no alto da pirâmide, se estiver o Cristo, e existem todos os alinhamentos possíveis, e que se isto estiver desalinhado, uma pedra lá, outra pedra cá, outra de um modo, outra de outro, num desalinhamento absoluto, como podemos dizer que lá no pico da pirâmide há o Cristo. Se estamos na base da pirâmide, discutindo até se existe pirâmide, se é verdade que existe pirâmide, uns sim, outros não. Podemos dizer que a pirâmide é apenas um sarcófago. Podemos dizer isto ou aquilo. A pirâmide significa o que tratamos agora, em algo que concerne a iniciação, o princípio, o fundamento. Ela sempre cabe, caberá sempre. Cabe para todos, porque dentro do fundamento, só o reino existe, e este reino que existe para todos nós está no fundamento. Está no fundamento porque antes do que possamos entendê-lo, ele nos faz, nos cria, nos mantém, nos sustenta. Dá todos os tesouros possíveis, até para que pôrmos no colo e falamos assim, é meu, do modo que eu quero. Se isto, na pólice disto, no primeiro passo de amanhã, do que tratamos agora, haverá uma revolução gigantesca. De outro modo, como sempre fazemos, preconizamos aquilo que entendemos, encruzilhado o que sentimos, com todos os nossos palpites, com todas as nossas sensações e com tudo aquilo que é dado e direito para todos nós, no organismo orgânico percussionando esta terra. Então, isto quer dizer que podemos tratar disto dezenas de vezes, não é verdade? Centenas. Pisamos nisto que tratamos agora, sendo que estamos sustentados. Pisamos nisso, sendo que somos mortais. Repetindo, nosso entendimento desalinhado vai a algum lugar e enterra a mortalidade. Então, a mortalidade não aqueles que entendem que enterram. Ela é absoluta, não é? Absoluta. Extraordinariamente absoluta. Como é todos os fundamentos, um milagre absoluto. Fora disto, somos algozes perdulhados que pegamos todos os recursos daquilo que nos faz e que nos sustenta, em absoluto e total. Dá um organismo, até dá todos os sintomas que nos regozijemos com a vida e com a manifestação da vida como queremos. Então existe algo que sempre tratamos e vamos tratar, e vamos tratar, e vamos tratar. A revelação disto. Se estamos empossados e temos a revelação disto, é muito diferente. Se estamos num atoleiro gigante e temos a revelação do atoleiro, é muito diferente. Teremos um estímulo gigante de sair do atoleiro. Um estímulo. Mas estamos no atoleiro, não temos estímulos nenhum do atoleiro, e realizamos a nossa casa no atoleiro. Criamos nossos filhos no atoleiro. Preconizamos todos os nossos instintos no atoleiro. Quer dizer que quando tratamos de revelação, significa que se temos a revelação no interior do que entendemos, não estamos no atoleiro. Escutaram bem, filhos desta vida, de frente à Madre Paulina? Se
Se é o que não entendemos, não estamos no atoleiro. Estamos à altura que quisermos do atoleiro, 10 metros, 50, o que for. Não é verdade? Quer dizer que não tem limite para ficarmos atolados. Porque do verbo entender, como a Abigail traz, o Senhor do verbo, o Pai do verbo, a ordem do verbo. Então, podemos entender tudo, que o atoleiro que possamos estar deriva disto. Mas se o atoleiro que estamos deriva e que viemos para esta vida já um pouco atolados e nos acostumamos com o atoleiro, nossos pés já estão acostumados com a friagem, aquilo que molha até em cima, e não conseguimos sair do atoleiro. E se nisto, deste atoleiro, de tantas vidas, e que nos acostumamos com o atoleiro, não existe revelação, já que o atoleiro é a nossa própria vida, é onde deitamos, é como sentimos o próprio deitar, ou como caminhamos pela rua, pelos atos inerentes à nossa vida, não é? Então, do mesmo modo que podemos entender que atoleiro não é atoleiro, e não temos ímpeto nenhum de sair do atoleiro, significa a nossa mortalidade. Entendemos que somos enterradores do poder gigante da mortalidade final. Se preconizamos ainda de que vale entender porque ficamos adultos, ou de que vale entender do que quando chegou entre nós a entrada do conhecimento, que se desdobra em entender, que se desdobra na capacidade de racionalizar, que se desdobra na capacidade disto ou daquilo, e que dentro de tudo o próprio nascimento nosso, o próprio nascer, não significa algo que é definitivo e absoluto. Senão não haveria tudo o que possa ser de estarem aqui. Quer dizer que aquilo que não está porventura aqui é aquilo que não nasceu. Como encarnados, e seria o suficiente. Quer dizer que for dentro de um milagre, a natureza vos escolheu para nascer. Embrionariamente nascer. Embrionariamente nascer. Cada um de vós. Ou vai valer depois que percussionamos com os tesouros reais do conhecimento, de que podemos entender do que quisermos. Isso quer dizer entendermos o que quisermos. De que podemos entender que o nascer, entendemos que o nascer é de um modo, não é? O nascer é o nascer. É o poder do nascer. É um fundamento. Não há inventivo no nascer. Não há um inventivo na proeza do crescer. Fica consolidado que algo em nós, escolhemos um quarto único e lá fazemos a obra da nossa vida e entendemos o que quisermos lá dentro dele. E o que entendermos, o que quisermos, que bate com outro entender, que se comunica com outro, que faz uma região, que faz uma cidade, que faz um coletivo gigante. E todos esses entenderes podem ser um grande engano. Este grande engano, se não é do esquecimento deste ser que está aqui, já tratamos há alguns anos. E se for? Mas estamos justificados e mais ainda, sustentados num apelo que o engano é muito coletivo, então nos sustenta um através do outro e cria-se a pólice da vida de um tipo de engano. Não é intrigante? Madre Paulina acha muito intrigante. Sem este fundamento que esta madre traz. E daquilo que possa a vida de todos nós, daquilo que possa manifestar na pólice de pegar esse tesouro real de que são sustentados e fazer disto o que quiser, significa a pólice de um esquecimento que traz
insensibilidade e impotência. E a capacidade de estarmos escravizados no mundo que nos dá tudo, não dá. Nos dá até o local de ser enterrado. Nos dá a iluminação de estar enterrado. Nos dá até a localização de onde estar enterrado. Mas não dá a grande e absoluta fundamento da mortalidade. Porque se houvesse isso, não haveria necessidade de nenhum lugar. Nem mesmo onde estar deitado. Nem mesmo no lugar que faz o lugar de estar deitado. Se não preconizasse esse fundamento, que é o único fundamento de verdade, então todos entendem da mortalidade dos outros, não é? Sentem da mortalidade do outro, como entender o que deveriam sentir? Um imiscuído gigantesco. Então é por isso que aguardamos, de que outros também possam entender da nossa mortalidade. Que quem pode entender da mortalidade de Madre Paulina, puder entender numa massa gigante, promovida para tal. Qual é a diferença da mortalidade de Madre Paulina e de qualquer outra mortalidade? Como definitiva, último expirar. Então tudo que tratamos aqui, na posse desta retenção magnífica e desses seres que estão aqui, e de que aqui é um semicírculo sagrado. E estar num semicírculo sagrado, nós vivemos os fundamentos. Não é o que entendemos dos fundamentos e de que se encaixa em nossos próprios enganos. É o fundamento. Quer mais fundamento que podemos tratar? Então, que todos os vossos órgãos entendem de suas habilidades e cada um faça do modo que entenderem agora. Façam de vossa capacidade vascular no modo que entendessem agora. Faz de vossa capacidade vascular e de que possa trazer todos os benefícios orgânicos que precisa para este cérebro continuar cérebro. Haveria um esquecimento cerebral de tal modo que não saberiam nem por onde ir, nem caminhar e nem saber de onde, por onde que seja. Quer dizer que somos um apetrecho da encarnação. E quando não existe mais para os outros, está no nosso entendimento de modo distinto de cada um do que significa aquilo. Quer dizer que se sairmos dos fundamentos, tudo é discutível, não é? Coloque o discutível naquilo que é um fundamento. A capacidade da equalização de vossos órgãos, da manutenção do organismo físico. Só um organismo físico nesta terra seria um grande milagre. Um só. Não bilhões. Um só seria magnífico. E se fizesse o protótipo de um, fizesse uma visitação e disse, ele está próprio para respirar o ar deste planeta, para caminhar neste planeta, e se colocar uma contraposição, terão um encanto suficiente para realizar uma obra e de que possa ter descendentes e fazer deste mundo grande e imenso. Um só, qualquer um de vós, seria um milagre, olhem, pronto para viver nesta terra como encarnado. Tudo absolutamente pronto, todos os órgãos indiscutivelmente prontos. Toda a capacidade reprodutiva totalmente pronta,
num milagre gigantesco de ser um só, qualquer um, e viessem todos os seres de outros planetas e chorariam de ver um milagre deste. Vós, este vós que está aqui. O que mais precisamos tratar? Será que quanto mais podemos trazer, mais será pesado em cima? Maltratado por nossos quereres e daquilo que possamos entender disso? Então, sempre botem à prova vós mesmos o que entende da vossa mortalidade. Vão pensar a respeito, não vão? Mas é melhor nem pensar a respeito, porque ela em si é fundamento. Então vasculhem vossos órgãos todos, porque está dentro de vós. E se mude o fundamento de que o intestino vai fazer o papel do pulmão. Mudem o fundamento. Quer dizer que tudo o restante podemos mudar o fundamento. O mais importante de tudo isso, filhos desta vida, existenciais. Então, se é um castigo, descastigo, seja o que for, não há como não estar existencial. Então, aquilo que sois vós bem pequenino, ele é existencial, não é? É. Então, ele ainda não está usando o tesouro real de todos os apetrechos da natureza humana e espiritual, mas imediatamente vai fazê-lo, no máximo possível, num ímpeto maravilhoso, extraordinário. Se não fizesse, ninguém estaria aqui. Nasceria semi-vivo. Não é lindo isto que tratamos ou não é? É lindo quando ficamos mortos lá fora, dia e noite, com um apelo externo gigantesco daquilo que soberanamente puder vir para nós, para os nossos desejos, ensejos. É isto que tratamos sempre. Qual a revelação agora, no interior deste portal magnífico, de que quando sair daquele portão para fora? Qual é o lugar novo que vai ver todos os quereres e entenderes de que, em totalidade contrária, a grande revelação, a grande luz, e que não faça parte disto, e de que vão satisfazer os vossos dias de amanhã do mesmo modo de sempre. Se for daqui 20 anos, será do mesmo modo, menos. Daqui 3 dias é um pouco menos. 4 dias é um pouco menos, não mais. Pode ser que progridam nesta vida e tenham muitos alicerces prontos para tudo isso. Os alicerces ficam fixos e tudo o que possa realizar esta obra ficam menos. Menos. Que tal ter a revelação de que estamos numa disposição do menos, daquilo que mortifica e não vivifica? Ou ficamos satisfeitos com aquilo que entendemos que é? Se já tratamos 1000, se tratarmos mais uma, qual será a possibilidade? Mais uma, qual será a possibilidade? Isto inclui algo, não é o que vão fazer, porque qualquer um fica evidente do que vão fazer. Qualquer um é evidente do que vai ser o próximo dia. Até onde encontrá-los, como encontrá-los, de que modo encontrá-los. Talvez cada um aqui seja evidente de todos os demais. Implica dizer que não é o que vão realizar. Não o feitio de como. É a revelação de que tratamos. Se o fundamento não estiver nesta pólice, não há como chegar. Aí quer dizer que a grande revelação é que não queremos chegar.
não queremos, porque algo em nós, de todos os nossos quereres, não combina com aquilo que possamos chegar. E o que já chegaram, já chegaram. Sois atributo do próprio milagre existencial, sois próprio atributo de que é um tesouro real para que essa existencialidade possa estar na existencialidade. Quem mais? Mas isto, Madre Paulina, quer dizer que vamos adentrar aqui para ouvir isso? Então, em que lugar podem e poderão estar quando o atributo é de que este portal de edificação está trazendo os fundamentos, porque é a escada da vivificação. Madre, o que eu faço? Peguem a escada principal, de que é ascendente, através dos fundamentos que diminuem vossos quereres, até o ponto de falar como pode uma imbecilidade tão grande nesta vida e numa propositura tão tremenda que compramos uma escada de baixo que é descendente. Vamos descendo. Mas no quesito do que possamos entender, não estamos descendo. No quesito. Então, quando dentro desse tesouro real, quando esse tesouro real do que tratamos agora for o tesouro real, ele sim vai alicerçar a possibilidade de uma escada ascendente. Fora disto é descendente. O que pode desacreditar disto? Porque isto não é a preleção, nem um indicativo do discutível, nem uma reunião para que possam sair daqui e discutir. Porque seria uma discussão de uma torre de Babel inacreditável. Do nada, para nada, por nada, no que significa nada. Façam isto. Promovam isto. Uma mesa agora grande, amanhã, lá fora. E discutam o portal da edificação. E discutam estes fundamentos aqui. Tragam todas as justificativas possíveis, cada um por si mesmo, e vejam como são trapaceiros, porque a natureza humana é trapaceira. No conjugado neste tecido, não é possível que não esteja. Apenas quando temos revelação de encontrar o fio que nós somos. O fio original. Então existe uma grande mudança para todos que já vêm aqui ou nunca vieram aqui, não importa, uma grande mudança. Precisariam experimentar de fora o que é um semicírculo sagrado, que ele é só fundamento, do rabo à cabeça, só fundamento, e só aquilo que possa tratar do fundamento. Realiza a obra de levantar a escada um pouco mais, e levantar a escada um pouco mais, e acionar um pouco mais. Mais uma vez simples, abra o portão. Então há muitos modos de tratar, desde os fundamentos místicos do Oriente, do Meio Oriente e de todas as partes desse mundo, no que significa a pólice de uma iniciação. Então Cristo, a pólice cristã era iniciática, absolutamente iniciática, numa pólice de uma verticalidade e uma horizontalidade demonstrada. E a verticalidade é a pólice de que, numa maneira ascendente, podemos saber de verdade o que é, não daquilo que entendemos na base. O que é de verdade? O de verdade é parelhado ao fundamento, ao tesouro real, porque ficamos simples, ficamos humildes a tudo isto.
principalmente humildes, porque não realizamos por nós e sustentamos por nós nada. Tudo é sustentado, tudo está de graça absolutamente. Cada célula. Tomamos para nós, e mais do que tomamos para nós, mesmo que tomamos todos como encarnados, todo este milagre, todo este apogeu disso para nós, comumente que tomamos assim com as mãos mesmo, e dizemos que é nosso do modo que quisermos, podemos utilizar o encanto, o manifesto do encanto, magnífico, do jeito que entendemos, num tesouro real. Podemos fazer do milagre um parque. Podemos fazer do milagre tudo o que é possível, até que se encerre um tipo de potência. Aí ela se encerra. Na hora que ela se encerra, vamos olhar para trás, pegar uma linha e ver onde está amarrado, para ver onde está. Se amarrarmos uma linha em todo o depósito do que entendemos e praticamos nesta terra, é muito simples. Pegue ela de volta, como aquela que se entra na caverna escura. É a única pólice, uma corda, porque saber a saída é pegar a corda e sair, vai sair na saída, não vai? E tem uma corda que vai indicar onde nos amarramos. E nós chegamos, vamos indo, tem um nó. Aí nos amarramos o nó. De outra maneira, nos acostumamos a ficar amarrados. Não existe nenhuma revelação de que existe uma corda que está amarrada em algum lugar. Ela é invisível, não é? Mas tudo que chega neste aparelho que está em vossos bolsos, ela é visível, não é? Ela é invisível. Faça um acordo dentro dela, agora, para ver se ela não é visível. Quer dizer que podemos crer que os nós eles só existem porque existe um nó visível que a gente possa olhar com uma luneta. Então façam isto. Façam todos os contratos possíveis nesse ser, elemento extensivo do homem, que está em vossos bolsos ou estará em vossos bolsos, e não tem fio. Ela é invisível. Faça acordos lá, nesta invisibilidade. Faça acordos múltiplos neste mundo por esta invisibilidade. Vai ver como esta invisibilidade chega na visibilidade. Então a proeza do ser da natureza humana e espiritual é muito maior, infinitamente maior, milagrosamente maior do que um aparelho que está em vossos bolsos. E ainda utilizamos isto e ele fica um feitio maior do que nós. Tudo invisível. Então quer dizer que a natureza humana e espiritual é gigantescamente traçados. Uma multiplicidade traçada entre vidas e vidas. Muito antes de estar encarnado nesta terra. O que seria o ser da natureza humana e espiritual existencial antes de estarem encarnados nesta terra, antes de existir a pólice da encarnação? Quer dizer que a pólice da encarnação está dentro, é uma inteligência inacreditável fazer esta possibilidade, não é? O que mais podemos dizer, filhos desta vida? Que megafone podemos utilizar? Um tegafone, talvez. Como poderíamos estar na pólice de uma grande potência, sem nem mesmo a mortalidade significa nada? Então olha a pólice que posso dizer para si mesmo, de um pensamento que gera outro pensamento, de outro sentimento que gera tudo isso. Então tenha um lugar novo que olhe. E olhem as vossas mãos que vão chegar à cabeça e fazer assim. Oh meu Deus, meu Pai generoso, meu sustentador de tudo, que sustenta até vós, de Madre Paulina, e sustenta tudo. Sustentou aqueles que fez esses tecidos, e sustenta todos os tecidos desta terra.
Então podemos realizar uma obra gigantesca, de uma mediocridade tremenda, colocando todos os nossos laços em aparelhagens. Não podemos. Sabe que aparelho que nós somos, que sois todos vós? Então como é um aparelho de que existencial? Então façam esses aparelhos que estão em vossos bolsos ser existencial. Ele é uma extensão da mediocridade, de todo o conhecimento deturpado e possível, sendo que sim, encontrarão o original, mas não estará à venda, porque ninguém quer. Esta é a pólice simples do portal da edificação. Então, se olharmos lá fora, está escrito, não importa. Se tratarmos aqui, também não importa. Um pórtico donde o fundamento maior de todos os fundamentos, aquilo que possa vivificar, ascende. Aquilo que toma, aquilo que vivifica, descende. Helicoidalmente, porque é visível esta manifestação. Então a premissa de nosso livre-arbítrio é daquilo que somos constituintes e de que possamos entender de tudo. Torna-se uma fidelidade exata daquilo que vai paralisar, insensibilizar e tornar impossível aquilo que possa ser chamado de um lugar original onde a vertente máxima crística, búdica, que atinge o final da pirâmide de todos nós mesmo. Uma integralidade gigante, pulsante, enorme, de todo gênero do que possa ser existente nesta Terra. Ou criamos todos os sóis e as estrelas por nós mesmos. Sabe que podemos acreditar nisso? Podemos acreditar tudo. Então, quando existiu na fábrica dos verbos, o verbo acreditar, que está ligado à crença. Pode ser tudo, não? Tudo. Então temos aqui algo, por todos os seres que estão aqui, invisíveis a todos nós, porque já não existe impressão orgânica, nem física, nem outra impressão. Então são seres existenciais, com todas as entradas do Criador, como todos vós, apenas uma velocidade ampliadíssima. E que constituíram aqui para todos nós uma possibilidade imensa desta retenção, de uma retenção mínima bem pequena, e de que nos empurra um pouquinho além da fronteira de todos os assédios externos. Então saibam, tudo aquilo que comungamos e todos os pontos intercruzantes, esses pontos intercruzantes estão em todas as iniciações, eles falam por si e ficam donos de todos. E o portal da edificação diz que é possível, por um empréstimo, acender uma vela em cima da cabeça. Que vem da vela, é um substantivo, e também tem o seu verbo, velar. E de que se esta vela acesa tem um olho novo que vê, senão vamos sempre ver com o mesmo olho antiquíssimo, encharcadíssimo, e não podemos promover por si mesmo do que podemos entender a revelação. A revelação está num poste que tem luz e pode revelar onde perdemos algo. Fora do poste não há luz e não pode revelar o que perdemos. Mas se por acaso sempre utilizarmos a luz do poste para ficar, porque tem luz,
e lá perdermos um objeto, é simples, tem luz, olhamos e vemos o que perdemos. E se tivermos um poste que caminha, então podemos ver tudo o que perdemos, não é? Mas isso é bobagem, não é? Olhem para Madre Paulina, é bobagem, não é? Uma bobagem dita por todas essas criaturas que estão aqui. Então a revelação vem de velar mais uma vez. Velar, de revelar, trazer velar uma vez ou duas ou três vezes. E esse velar, ter uma luz acima, pode dizer, pode único algo, de que pode trazer algo novo. Único, novo. Sendo que um lugar, uma vela, colocaram na cabeça, nós apagamos imediatamente. Porque nossos entenderes do mundo é que preconizarão amanhã, depois de amanhã, em nossos tratados, nos nossos imiscuídos. E de que pegamos os imiscuídos, selecionamos, colocamos um baú, ele fica não existente. Mas esse baú está dentro de vós. Mais do que está dentro de vós, no interior de vós. Está na vossa visibilidade espiritual. Então a revelação, esse novo por si mesmo, que não seja um palavreado vindo da mesma residência, continuamente, pode saber o caminho de volta, incluso um caminho de volta, incluso outro, o outro e outro, repetindo, apenas uma luz nova pode ver, já que os olhos antigos não podem, eles estão entupidos, recordando, apenas uma luz nova. Essa luz nova não se consegue sozinho, é através de uma ordem, onde, consignado desta ordem, nós estendemos a mão e dizemos sim. Quando dizemos sim, este dizer sim significa que tudo vai ser atropelado daquilo que todos os entenderes mais que infiltraram-se nesta terra e deixam suas marcas. Ninguém quer. É como o guia que chega e bate na sua omoplata. Siga-me. Quer que repita outra vez? Conseguirão repetir para todos vós? Apenas uma vela acesa. E daquilo que possa velar, iluminar um pouco, possa dizer que onde estão. Então apague todas as luzes de um modo que a escuridão seja total. O único modo de saber onde estão é acendendo uma vela. Porque os olhos carnais naquela escuridão não vê nada e vão tropeçar, cair, acidentar-se. Isto como é? Não utilizar tudo aquilo do que entenderem e fizeram vossas vidas e tramaram vossas vidas é quase que impossível, porque apagamos a vela. Porque existem lugares, seres que querem acender uma vela. Mas e se acenderem uma vela, estamos num lamaçal que já estamos acostumados. Nem ímpeto temos mais de sair dele. Estão ouvindo? Será que é algum modo de justificativa antiga, perdulária, para tudo isto que tratamos? E aqui está um semicírculo sagrado. Aqui está um semicírculo sagrado. De outro modo, Madre Paulina não haveria potência de fazer a possibilidade de tratar do portal da edificação e seus fundamentos.
Então disse que um ser que tem, de que por causa de um raio, e o raio ficou vivo por um tempo, e ele notou que estava num lodaçal gigante, e que estava acostumado com o lodaçal gigante, e que teve um ímpeto desesperado de sair do lodaçal. Lá no lodaçal existiam centenas de milhares de seres. Existia um ímpeto de que alguém pudesse sair do lodaçal. Sair do lodaçal. Um só. E experimentar terra firme. Limpar-se totalmente do lamaçal, de que fica incrustado de lamaçal. E de seres que se alimentam do sangue no lamaçal. Que tal? E nisto que esse ser sai do lamaçal, em desespero, ele tenta falar do lamaçal, mas aquela luz que teve, ela se apagou. E neste momento, onde sai do lamaçal, e de uma luz que não se apaga na cabeça, em desespero, ele procura o fundamento. O fundamento é o Pai, é o Criador. Num ímpeto inacreditável, apenas isto. Já que há uma urgência que está estabilizada, equacionada, que está insensibilizada, e impotência máxima que desapareceu, o ímpeto disto. Então pode colocar uma vela enorme na cabeça, que não vai notar nem o lamaçal, vai ficar discutindo tudo que está por lado de tudo, e o lamaçal não vem. Então este ser, motivado pelo ímpeto, não pela discussão interior de onde vai, pelo ímpeto, ele vasculha e procura a possibilidade de reencontrar aquilo que o sustenta mais próximo possível, o Criador. E não pare-se disto, neste ímpeto total, tudo aquilo que intercruzou, tudo aquilo que, no ímpeto imenso, buscando todos os fios possíveis que pudesse ser, e febrilmente, dentro deste ímpeto, apareceu um guia. E aí o guia falou: siga-me. Mais do que o guia, então existia uma falange de seres, uma amálgama de seres, como queiram, e estes seres tinham a propriedade, dentro de um estímulo original, impecável, de realizar a obra que ele precisava, de todos os modos possíveis, todas as tramas que pudesse ter. E que dentro de tudo isto haveria uma chama de realizar uma obra por isto. Então tem um preço. Eu pago o preço pelo meu estímulo. E o preço maior que eu posso pagar é pelo meu exemplo. E este ser, já com um guia, e já com todos os apetrechos possíveis de que há algo raro, raríssimo neste mundo, que esteja em terra firme, e de que um Flemente do Pai está endereçado, tudo veio para ele. Só assim. Então este ser da natureza humana e espiritual, terráqueo, terreno, como quiserem, deste planeta, desta ordem milagrosa, já que dentro de que se é existencial, é sustentada. E se é sustentada e faz parte da manifestação, é um milagre. Não há como não ser. Então este ser da natureza humana e espiritual, como todos nós, não um ser que veio para esta terra, que ele era super da natureza humana e espiritual. A natureza humana e espiritual completa, ela é o super, é o hiper, o tri-hiper, tudo o que é possível de hiper. Então não há
precisão de vir para esta terra como hiper, para que algo que esteja hiper perante todos, não é perante todos, é perante o Pai, é perante a luz, é perante os seres que realizam, é perante o próximo, é perante tudo aquilo que possamos deixar nesta terra. E no que late disto? Apareceu à sua frente uma passagem, encarnado, uma passagem. Então, esta passagem, ela tem uma realidade diferente de que fosse uma caverna que podemos entrar e sair do outro lado. É uma passagem em outra velocidade. Em outra velocidade, muito parecido com a velocidade desta caverna aqui. E esta caverna tem uma velocidade muito maior do que pudesse esse ser vivenciar dentro de todo o seu ímpeto. E ela o chama e tem uma porta. Esta porta é incorruptível. E nem dado disso, dadas digitais deste ser, e com um ímpeto desesperado, ela abre e algo leva para dentro. Então vou dizer o que significa. Esta, de primeira vez que tratamos disso, significa a revelação ampliada por meu, onde deveras não sobra nada de toda a imbecilidade humana, ultrajante, escravizadora ou escravizada, para cada um que possa ser. Porque se eu que se apresente isto, todos os tesouros vão valer por si mesmos, todo milagre vai fazer valer por si mesmos, e levado para dentro desta passagem, desta velocidade maior, inacreditavelmente atinge-se algo, o espírito, o lugar, como queiram, do descanso. Porque de toda a dor encarnatória, uma das maiores é o cansaço. Então podemos ter todos os entenderes do que é cansaço, nem lembrar do que é cansaço. O cansaço é um débito gigante que podemos ter do espírito, porque algo esvaiu-se, foi embora. Então isso torna um cansaço. Fiquem no débito, fiquem num estado para ver o que é cansaço. Todos nós, todos encarnados, fazem parte desse cansaço. E ali é a pátria, o oásis do descanso. Atingido isto, está no céu, formigalho céu, formigalho Pai, formigalho Criador, formigalha tudo. E quando formigalhado de tudo isso, num descanso profundo, sendo o ser mais milionário, riquíssimo, faraó de todos os tempos, acontece algo por natureza, uma gratidão do mesmo tamanho desse descanso. Então, tem duas apólices nisto muito intrigantes, de que temos numa entrada de gratidão, sempre, na escuridão total no céu em todas as partes, só que a gratidão tem graus de velocidade. Então tem a velocidade mais escura possível e lá tem gratidão. Quer dizer que é uma gratidão. A gratidão é um dos tesouros que recebemos por existir em nós e ter. Se de outro modo não existiria. E ele é milagroso, está no contexto do que entendemos, mas ele é só um milagre como a mortalidade. Sabe o que nós estamos tratando, filhos desta vida? Pouquíssimos encarnados aqui, de do mais alto possível, do entendimento do que significa uma iniciação, para todos os seres que aqui estão, milhares e milhares de seres.
De que tamanho podemos pegar um baú de milagre, pisarmos em cima dele e caminharmos no nosso milagre pessoal do que entendemos dele. E quando atinge essa gratidão na velocidade do tamanho deste descanso, então algo que acontece, explode por natureza, uma oração. Quer dizer que uma entrada em nós, que é sustentada para existir, porque não existe nenhum ponto da civilização onde não exista algo parecido com fé ou com o ocultista. Então a religiosidade está em todas as partes, associativa, não direta. Não este ser que está lá, direto, efetivo, original. E sabe o que acontece? Entrando em oração, e nesse pequeno espaço, nesta potência que possa reinar aqui entre todos nós, há 3 vertentes no interior deste portal, num desenho de seres que trataram disto para todos nós, e somos fiéis a isto. Há 3 vertentes, há 3 possibilidades, uma abertura que para todos os seres, para cada um que está aqui, totalmente distinto, há seres que encontramos em nossa progressão, em nosso caminho, em nosso intercruzamento, e que diz respeito de que há um ímpeto digno de reaproximar-se, digno, para reencontrá-los, encontrar-nos. Então vamos levantar as 2 palmas das mãos, apenas por um desenho simples, estou pronto, por uma prontidão, pelo efetivo de prontidão de aqui estarem, neste assento, e de todos os milagres possíveis apenas para estarem. Então este ser convicto de que precisa aproximar-se, cada um para cada um. Ora, como acontece isso? Acontece que isto é a natureza do reencontro, a natureza de vir, a natureza de tudo. Ele é uma corrente natural, como uma corrente. E na possibilidade, e na proeminência deste portal de edificação, e de que dá esta possibilidade, aparece por natureza e é escolhido, já que tem que haver algo digno. Para cada um de vós. Encostar as mãos acima das vossas mãos. Sentireis algo muito sutil. Se acontecer isto, saiba, este muito sutil. Quer dizer, aquilo que não morre, que não é mortal, que vai continuar. E o ser que aqui estiver, quando colocou as mãos em cima, existe um tato extra em nós, no interior deste portal da edificação, de que pode, numa sensibilidade maior, sentir outro ser que aí está para vós. Então, como há 2 mãos, haverá mais 2 mãos. Em 4 mãos distintas em velocidade, aqui estará 2 mãos para Madre Paulina, 2 mãos para as que me representam, e 2 seres que aqui estão. Ora, o que este ser, de um ímpeto digno, dirão para todos nós? O que dirão para ele? Ele precisa melhorar.
E aí está uma proeza ainda maior, uma potência para todos vós. Porque é digno. Então, se quer saber o que é digno, abram as mãos e recepcionem algo que é digno, e imediatamente uma luz vem. Ou ao contrário. Muito simples. Há uma outra vertente, um outro indicativo, uma outra premissa. E aquilo que tratamos há pouco de um guia. Ora, de que? Magistério, um guia. Um guia mora numa irradiação. E tudo o que ele possa atuar está dentro daquela irradiação que combina com os seres que aqui estão de um modo ou de outro. Então vamos dizer que este guia está pronto. Ele está no aguardo. Mas poderá, aqui no portal da unificação, sentir a irradiação de vosso guia. Não a presença efetiva dele. E ele sempre está no fundamento de um caminho régio que há de ser para um e outro distinto, mas que comunga exatamente com o ascendente. E em tudo que é tratado neste portal da vivificação sobre um guia, de milhares de vezes, aceita a virtuosidade de caminhar e prosseguir com o guia, porque quando todos os chamam para tudo aquilo que é indigno neste mundo, para aquilo que é promíscuo neste mundo, para tudo que é das precisões mais insignificantes deste mundo, meu guia, me ajude. Eu tropecei em 3, 2 morreram, mas eu sobrevivi. Me ajude a continuar e que os outros que se esfolem. Outra vertente, outro indicativo, seres curadores. Com todo o afeto da cura. Correligionários da cura. Fazem o percurso de curar. Num estímulo e num lugar e num apetite que haja esta possibilidade. Estão para todos nós. Porque a relatividade e atividade entre todos há sempre algo que curar, não é? Então, se de muitos débitos que temos, das dores de débito que temos, de recursos preciosos que se esvaíram, e esses seres que vêm para curar, eles farão o possível. Isto quem manda e sabe, o possível. Perfurarão, trarão minerais, ervas, trarão essências e trarão tudo o que é possível para cada um no possível que possa. E são muitos rápidos e urgentes. Há todo o circuito para que possam operar no máximo que puderem. Mais uma vez, parece que nossa escada está ascendente.
Se para cada um de vós tiver uma intenção que esteja distinta deste lugar, poderá intencionar, mas saiba, aqui é o lugar efetivo, porque é uma disposição efetiva. Então, muitos que estão ali por todas as partes têm um efetivo que diz que os espíritos são obrigados a curar, de graça. Têm obrigação de ir, caminhar por todas as partes, na totalidade do indesejado. Num lamaçal gigante por todas as partes, e que eles percam todos os lamaçais, simplesmente para curar algo. Que nem quer sair do seu próprio lamaçal para vir aqui ao portal da edificação, no edifício máximo desta possibilidade, onde não há nenhuma obrigação, apenas de aqui estar. Encoste as palmas das mãos. Num veredito, de onde a escada ascendente vai subindo. No veredito onde uma velocidade mais sutil vai acontecendo. Onde a premissa de nossa atenção não está imiscuída tanto por todos os lados. Está presente. Então é um estado de velija, além das fronteiras, de todas as fronteiras do concebível, que podemos tratar como consagração. E sendo a consagração uma presença de possibilidade de que de sua própria existencialidade é sustentada pela finíssima, pelo que é mais, além de todas as fronteiras, consagramos. E se consagramos o efetivo ato, consagramos o fundamento, todos eles em absoluto. Será que vamos consagrar o que de nós? De nossas propriedades particulares. Consagramos um efetivo de totalidade, de delicadeza, de dignidade. Como esta consagração está além do tempo e de que veio esta terra. E no épico crístico tão recente, a consagração tornou-se algo, um efusivo algo que espalhe-se por toda esta terra do modo que quiserem. Entre seus discípulos, num consignado que, numa abertura especial, onde tudo imiscuído estava possível, consagrou uma passagem que diz respeito que passaria por ele e que diz respeito que é uma realização máxima espiritual dos tempos modernos. Constitui-se por efetivo, por si mesmo, desde todos os tempos, de todos os tempos, de todos os tempos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o sustentador, o sustentado, todo que é manifesto e manifestado. E jamais o que sustenta será a manifestação. Esta é o grande mistério desta Santíssima Trindade. Pode baixar as mãos. Então há uma bruma para todos vós, de presente por todos os seres que aqui estão.
deste épicor, desta consagração da Santíssima Trindade, faz parte de um elo crístico original, escolhido pelo seu efetivo dentro da Santa Igreja Católica Romana, que expressava seu poder através da multiplicidade dos seres que o consagrassem. Salve, filhos e filhas!